segurei a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão ver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Versículo 4. Então me disse: profetize sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como espírito o homem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e sopra e assopra sobre eles mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou, me deu ordem. Então o Espírito deles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e vós trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vós fizer sair das vossas sepulturas o povo meu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome santo de Jesus, que é fiel, poderoso, Jesus que é santo, Deus que é maior. Ontem à noite estivemos ali, em uma vigília na América, onde nós estivemos pregando a palavra do Senhor, e Deus se fez presente naquele lugar. E hoje estarei aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor. Eu já ministrei essa palavra, irmão de Ezequiel, algumas vezes, já faz bastante tempo, e sempre que eu venho lendo essa palavra, eu vejo a mão de Deus sobre cada um dos seus filhos. Quando cada palavra da Bíblia Sagrada, a qual nós vamos lendo, nós vamos buscando e se aprofundando nela, nós vemos Deus agindo, porque toda palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma coisa que vem eu entender dentro dessa palavra: não existe situação que o nosso Deus não possa resolver. Não existe problemas que o nosso Deus não possa resolver. Porque situações difíceis, existe um Deus que resolve situações difíceis. Problemas difíceis, problemas mais problemas, situações mais situações, Deus resolve e faz o milagre na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Então nós vemos
a palavra do Senhor falando de um vale de ossos secos. Então nós sabemos que vale não representa situações difíceis a qual vivemos. Vale simboliza muitas das vezes os problemas a qual estamos enfrentando. Muitas das vezes você olha para um lado, olha para o outro e diz: esse problema não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito. Mas quando você profetiza em nome do Senhor Jesus Cristo, a mão de Deus se estende sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e a mão do Senhor faz com que a situação difícil caia por terra, e a mão do Senhor te fortalece e te coloca em pé. Porque aonde Jesus Cristo chega, até a morte tem que respeitar, bater continência, sair em caminho dela e para quinto raio, para que entre o dono da vida, para que entre o Espírito de vida. Então você vê que o capítulo 37, Deus em visão dá ordem ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele tem essa visão de um vale de ossos secos. Então a primeira visão que Ezequiel tem, ele diz assim: eu vejo um vale. Ele vê o quê? Um vale. Ele vê o quê? Uma situação. Ele vê o quê? Muitíssimos mortos. Ele vê o quê? Cemitério. Porque vale de ossos secos, onde tem morte, é o quê? Cemitério. Então, na visão, Ezequiel estava o quê? No meio de um cemitério. Ezequiel estava no meio dos mortos. Aleluia, louvado seja Deus. Aí o Senhor pergunta para o profeta Ezequiel: pode esses ossos reviver? E o profeta Ezequiel disse assim: Senhor, tu sabes. É tu quem sabe. Aí o Senhor falou para o profeta Ezequiel: veio sobre minha mão do Senhor. Quem veio para Ezequiel? A mão do Senhor, irmão. Porque quem veio para o profeta de Deus é a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de quê? De um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estava sequíssimo. Estava o quê? Sequíssimo. Era o que? O vale. Então Deus fez o que, irmão? Deus fez com que Ezequiel andasse em volta do vale, para que Ezequiel visse aquela situação de ossos secos. Não é de pessoas enfermas, porque enfermidade muitas vezes, se Deus quiser curar, Ele vai curar. E se Ele não quiser curar, Ele vai usar as mãos dos médicos para assim usar a medicina e trazer um bom remédio, usar o poder e ser curado. Mas agora, ressuscitar mortos, somente Deus ressuscita. Agora, ressuscitar, fazer ossos voltar, é somente Deus pode fazer. Aleluia, louvado seja Deus. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor perguntou diretamente para o profeta: você já imaginou Deus te colocar em meio a situação, em meio a velório, dizendo, está dentro dele, e dizer, o Senhor perguntar para o profeta dele, para o cego, para a cega, e dizer assim: olha, pode essa pessoa ir ressuscitar? A primeira coisa que vai acontecer, que o profeta vai dizer: isso é impossível, porque o Espírito já saiu, o tempo já acabou, o tempo já se foi. Mas Deus, quando Ele pergunta, é porque Ele quer fazer algo grande na minha e na tua vida. Aqui está falando de esperança. Esperança aonde já acabou. Esperança aonde não existe mais esperança. Vida aonde não tem mais vida. Renovo aonde não existe mais renovo. Mas o Senhor traz esperança aonde aos olhos humanos, a ótica humana não tem mais
condição. Você vai profetizar, presta a vida aí, precioso. A primeira coisa é que se alguém visse uma situação como essa, a primeira coisa que a pessoa ia dizer, chama a polícia e chama também os pessoal que leva logo interna como louco. Porque isso aí não está normal. Isso aí está conversando com o defunto, isso aí está conversando com o osso, isso aí está vendo visagem, isso aí está vendo fantasma. Está louco? Imagina alguém chegasse e disse Ezequiel numa situação daquela. Aí o Senhor disse assim: olha, diga esses ossos, ouve a voz do Senhor, irmãos. É coisa meio louca você acreditar na palavra de Deus. É por isso que o ateu, ele não crê, porque a palavra de Deus, Paulo diz que é loucura para aqueles que se acham, sabe? Ou seja, loucura por quê, irmãos? Os crentes é louco. Quem vai acreditar numa coisa extraordinária, porque a Bíblia é coisa extraordinária. A Bíblia é para quem crê. É por isso que a palavra diz que quem está no Espírito vai entender as coisas que são do Espírito. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele está louco, Ezequiel, está profetizando para ossos secos, mas Deus dizendo assim: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Porque quando o Senhor quer falar, até ossos secos tem que escutar. O vento ouve a voz de Deus, o mar ouve a voz de Deus. Agora os discípulos daquele barco, aqueles homens, o vento veio assoprando de um lado para o outro, ficaram apaixonados, ficaram desesperados, e eles disseram: ele, mestre, está dormindo, mas o Senhor, por que estáis apavorados? Aleluia, louvado seja Deus. E Deus disse assim: mar, aquieta.